E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma irá descobrir onde os quadros de sua mãe foram vendidos e colocará o Molina contra a parede, ao saber que o vilão está por trás de tudo. Molina, ao ser desmascarado, irá revelar um dos maiores segredos da novela, que deixará a todos em choque. Isso tudo acontecerá após uma outra conversa de Luma e Sônia. A moça chegará em casa e avisará a Mavi que descobriu algo muito importante. O empresário encara a esposa e pergunta: "Mas o que foi de tão importante que você descobriu, Luma?" Luma então contará: "A irmã Sônia deixou escapar que os quadros da minha mãe foram vendidos em uma galeria muito importante de São Paulo." Mavi, ao escutar aquilo, fala: "Então, toda essa história de quadros era verdade?" Luma confirma e avisa: "Eu estou indo lá, agora mesmo, para descobrir de uma vez por todas o que aconteceu com os quadros da minha família." Mavi se oferecerá para ir junto, mas a Patricinha o impede e diz: "Não, é melhor que eu vá sozinha." Mavi, preocupado, alerta: "Eu não acho uma boa ideia você ir sozinha. Se aqueles quadros foram mesmo roubados, será perigoso para você." Luma pede para que Mavi se acalme e fala: "Eu sei bem o que eu estou fazendo. Eu vou me apresentar usando um outro nome. E eu já tenho um plano para descobrir quem foi o responsável do roubo daqueles quadros e como eles foram parar naquela galeria." Mavi, ao escutar aquilo, a encara e avisa: "Mas, mesmo assim, eu gostaria que você fizesse uma coisa antes de sair." Luma pergunta do que se trata e Mavi responde: "Eu quero que você coloque no teu celular um localizador para que eu possa saber onde você está." A moça pensa um pouco e fala: "Você tem razão. Essa é uma boa ideia. Afinal de contas, não podemos saber o que irá acontecer." E após colocar o localizador no seu celular, a moça sai. Já algumas horas depois, Luma chegará na galeria que a irmã Messia falou para ela. E após se aproximar de uma das atendentes, ela pedirá para falar com Leonardo. A atendente pede que ela espere 1 minuto. E após ligar para o galerista, ela avisa a Luma: "Eu acabei de falar com o senhor Leonardo e ele avisou que já está chegando." Luma, ao escutar aquilo, ela fica à espera do galerista por alguns minutos, até que ele aparece e, ao se aproximar da moça, ele pergunta: "Foi a senhorita que mandou me chamar?" Luma diz que sim, e ao olhar para Leonardo, ela se apresentará com o nome de Rosa e dirá que está interessada em comprar algumas obras de artes que sejam raras. Leonardo a levará até uma sala e questiona: "Mas em que tipo de obras exatamente você está interessada em comprar?" Luma mentirá para o homem e diz: "Bem, ainda não sei exatamente, mas eu pensei que você poderia me mostrar algumas opções." O galerista mostrará para a moça um catálogo com algumas obras, mas Luma, querendo descobrir sobre os quadros de sua família, ela diz: "Nada que você me mostrou eu achei interessante. Eu estava pensando em algo diferente, algo mais caro. Eu já fiquei sabendo que vocês, aqui nessa galeria,
já negociaram obras de artes mais importantes, como um Picasso, por exemplo. Leonardo, ao escutar aquilo, estranha e pergunta: e quem foi que falou uma coisa dessa para você? Luma se negará a responder e dirá apenas: quem me disse foi uma velha amiga. E é claro que eu não posso revelar o seu nome, mas já que pelo visto você não tem mais nada para me mostrar, eu já vou indo. Leonardo, ao ver que a Luma estava se virando para sair, ele a chama e fala: espera, Dona Rosa. Talvez eu tenha algo que possa te interessar. Nós temos um outro catálogo, mas esses são obras que são negociadas em completo sigilo, se é que você me entende. Luma, ao escutar aquilo, avisa: pois eu gostaria de ver essas obras. O galerista mostrará para ela o catálogo e diz: inclusive nesse catálogo ainda tem algumas obras da mesma pessoa que colocou o Picasso que a senhora mencionou antes à venda. Luma arregala os olhos e pergunta: e eu posso saber o nome dessa pessoa? Leonardo se aproxima ainda mais e avisa: é claro que pode, mas apenas se você for realmente comprar o quadro. E claro, antes também terá que fazer um depósito de metade do valor. Luma, sem pensar duas vezes, garante que está disposta a comprar e pede para ver o catálogo. O galerista mostrará o catálogo para a moça e ela, ao olhar bem, ela vê o nome do homem que tinha colocado o Picasso à venda e arregala os olhos ao ver o nome de Júlio Aias. Leonardo notará a reação da Luma e pergunta: você está bem? Parece que você se assustou com alguma coisa. Eu avisei que o preço desse catálogo são bem elevados. Luma diz que aquele não era o problema e o encara e responde: não é isso. Eu apenas fiquei admirada com as obras de artes que esse homem colocou à venda. Será que eu poderia ter o contato dele? Leonardo se aproxima e avisa: infelizmente não. O único modo de contatar ele é através da galeria. É o modo que nós encontramos para que as pessoas não nos passassem para trás, contatando o vendedor pessoalmente. Afinal de contas, nós precisamos da nossa comissão, não é mesmo? Luma finge ser compreensiva e dá uma risada da brincadeira do galerista e diz: eu entendo, mas é que eu gostaria de conhecer a pessoa de quem eu vou comprar essa obra de arte. Leonardo, ao escutar aquilo, responde: bem, se é somente isso, saiba que é uma política da galeria que seja o antigo dono da arte a entregar pessoalmente a obra de arte para o novo comprador. Luma imediatamente avisa: pois se é assim, eu gostaria de comprar um desses quadros. O galerista fala que ela só deve escolher o quadro que ela preferir e fazer a metade do pagamento como caução, e a outra metade será feita após a entrega do quadro. Luma então procura o quadro que custava mais barato e diz: esse aqui, eu quero esse quadro. Leonardo, ao ver o quadro, ele fala: bem, você tem que fazer o pagamento da metade do valor, e assim que você depositar os 10 milhões de reais, eu vou contatar o vendedor do quadro. Luma pede 1 minuto para o galerista e liga para Mavi, contando tudo o que tinha descoberto e avisando que terá que fazer um pagamento de 10 milhões de reais.
Mavi, ao escutar aquilo, arregala os olhos e grita: Você só pode ter ficado louca. Esse valor é uma fortuna. E tudo isso é somente para descobrir quem está com esses quadros. Luma então revela: Acontece que eu já sei quem é o dono dos quadros. E adivinha quem é? Mavi fica curioso e pergunta o nome do vendedor. E Luma responde: O dono dos quadros se chama Júlio Ayas. Você reconhece esse nome? Mavi fica em choque e pergunta: Júlio Ayas? O mesmo nome do dono do grupo suíço? Luma fala: Eu não conheço um outro, mas de qualquer forma, só tem um modo de descobrir quem é ele, e é comprando um daqueles quadros. Mavi, curioso para saber quem estava por trás de Messia. Ele concorda com Luma e autoriza ela a fazer aquele pagamento. Luma, então, ao desligar a ligação, ela se aproxima de Leonardo e mente dizendo: Bem, eu acabei de falar com a minha contadora e ela já me disse que fez o pagamento para a conta que você me deu. O galerista, sem desconfiar do plano de Luma de desmascarar e descobrir quem era o verdadeiro Júlio Ayas, ele avisa para a moça que fará uma ligação e já volta. Leonardo então liga para Júlio Ayas, ou seja, o Molina. E o Crápula, ao atender, pergunta: Mas o que foi que aconteceu para você me ligar nesse número? Leonardo avisa que apareceu um comprador para mais uma obra de arte dele e pede para que ele volte ao Brasil para entregar pessoalmente o quadro, como a política da galeria manda. Molina, ao escutar aquilo, responde: Mas que saco essa política de ter de ir pessoalmente até aí. Mas menos mal que dessa vez eu já estou no Brasil. Então amanhã bem cedo eu já posso entregar esse bendito quadro. Leonardo, após combinar o horário com o vilão, ele desliga a ligação e, ao se aproximar de Luma, avisa: Pronto, eu já falei com o dono do quadro e amanhã às 10 da manhã ele vai vir pessoalmente. Luma agradece e fala: Pois então, nos vemos amanhã. E após falar aquilo, ela sai e volta para o hotel onde ela estava hospedada. Mavi, preocupado, ligará novamente para Luma para saber se ela tinha descoberto alguma coisa. E Luma avisa: Amanhã de manhã eu vou encontrar esse tal de Júlio Ayas e vou descobrir quem ele é de verdade. O rapaz, preocupado, diz que irá até São Paulo para se encontrar com ela. E após Luma falar o endereço do hotel onde ela estava, Mavi desliga a ligação e pega um helicóptero para ir até São Paulo. Algumas horas depois, o rapaz irá se encontrar com a Luma e diz: Você tem alguma ideia de quem seja esse Júlio Ayas? Quero dizer, deve ser alguém próximo a Messia. Luma diz ter uma suspeita, e Mavi, ao pedir que a moça conte o que ela estava suspeitando, a chefe de cozinha responde: O que eu estou pensando é muita loucura, e você provavelmente não irá acreditar. Mavi insiste, e Luma avisa: Eu estou achando que esse tal de Júlio Ayas é o Molina. Eu tenho cada vez mais certeza que o Molina ainda está vivo e que tudo aquilo que nós vimos foi só um teatro dele para fugir com os quadros da minha família. Mavi fica pensativo e pergunta o que a esposa
irá fazer. E Luma, ao se aproximar de seu amado, ela diz ter um plano e conta tudo em voz baixa para ele. Mavi, ao escutar todo o plano, arregala os olhos e fala: Isso é genial! Esse plano não tem como dar errado. Se esse tal de Júlio Ayas é realmente o Molina, ele vai ter uma surpresa que nunca esquecerá. Já no dia seguinte, Luma se despede de Mavi e avisa: Quando for o momento certo, eu mando a mensagem para você. Mavi diz que ficará esperando e Luma sai logo em seguida. Não muito tempo depois, Molina chegará na galeria e irá para uma sala junto de Leonardo. Já Luma chegará logo em seguida, mas antes de entrar, ela olha de longe e ao ver Molina na sala, a moça se assusta e diz: Então, é realmente ele. Luma, sem perder tempo, liga para Mavi e fala: Eu já cheguei aqui e vi, é realmente o Molina. Ele ainda está vivo. O Molina nos enganou por todos esses anos. Mavi, ao escutar aquilo, avisa que colocará o plano deles em ação. E Luma diz que tentará ganhar o máximo de tempo possível. A moça, ao desligar, ela irá até a sala onde Molina estava. E ao entrar, ela o encara e fala: Há quanto tempo, não é mesmo, Molina? O vilão, ao ouvir a voz da Luma, ele se assusta e ao olhar para trás, ele arregala os olhos ao ver a moça. Luma se aproxima ainda mais e pergunta: O que foi, Molina? Parece até que viu um fantasma. O vilão a encara e responde: Então, é você a tal mulher interessada em comprar o quadro? Leonardo diz que sim e questiona: Você por acaso já conhece a Dona Rosa? Luma confirma e grita: Esse infeliz roubou os meus quadros e fugiu, fingindo a própria morte. O nome dele não é Júlio Ayas, mas sim Molina. O galerista estranha tudo aquilo e pergunta: Você tá me dizendo que aqueles quadros são roubados? É isso mesmo? Molina toma a palavra e diz: Mas é claro que não. Você não pode acreditar nessa louca. Agora, se você me der licença, eu tenho muito o que fazer, já que não tem ninguém realmente querendo comprar os meus quadros. Eu vou embora daqui. Mas antes que ele saísse, os policiais chegam junto de Mavi. Molina fica desesperado e Mavi fala: Quer dizer que você realmente estava vivo, não é mesmo? Molina fica calado e Mavi avisa: Eu fiquei surpreso quando chamei a polícia e eles me contaram que você já tem uma imensa folha criminal e deve ser por isso que você fingiu a própria morte, não é mesmo? Luma, ao escutar aquilo, diz: Então, agora tudo faz sentido. Molina tentará fugir, mas um dos policiais o ameaçará e logo em seguida o levará para a cadeia. Luma explicará toda a situação para o delegado e eles, após revistar o iate de Molina, encontrarão o restante dos quadros escondidos, que serão devolvidos para Luma. Já Messia, sem ter mais nada para poder ameaçar Mavi, ela será expulsa da cobertura e será obrigada a morar em uma das casas da comunidade. Berta irá colocar um fim nas mentiras de Isis com a ajuda da Michelle.
A empresária dará a Nora um castigo que a fará se arrepender amargamente por tudo o que a vilã fez. Isis será humilhada e expulsa de casa. E quando é jogada na rua, ela furiosa fala: eu não aceito sair dessa casa sem nada. Eu posso até perder tudo, mas eu primeiro acabo com aquela velha. É então que a megera armará um plano para se livrar da sogra, mas acabará se dando muito mal ao cair na própria armadilha. Isso tudo acontecerá quando Berta, ao chegar na casa de Daniel, ela irá falar com o engenheiro e dirá que está procurando por Michelle. Daniel chamará a moça e Michelle, ao ver a empresária, ela se aproxima e pergunta: Dona Berta, o Daniel me falou que você estava querendo falar comigo. Aconteceu alguma coisa? Berta a encara e responde: eu realmente preciso falar com você. É um assunto muito sério. É uma coisa delicada da tua família. Daniel, ao escutar aquilo, ele diz que deixará as duas a sós e pede para que elas fiquem à vontade. A empresária agradece e após Daniel entrar, Michelle, curiosa, olha para Berta e pergunta: mas agora me diga, Dona Berta, o que foi que aconteceu para a senhora vir até aqui? O que é de tão delicado que a senhora gostaria de falar comigo? Berta respira fundo e fala: eu gostaria de falar com você de algo muito sério que aconteceu com a tua irmã, a Isis. Michelle fica preocupada e questiona: mas o que foi que aconteceu com ela? Ela está bem? Berta diz que sim e explica: o problema não é o que aconteceu com a tua irmã agora, mas é sobre o passado dela. Eu descobri que o Tomás não é o meu neto. Ele não é o filho do Henrique, o meu filho. Michelle, ao escutar aquilo, fica em choque e fala: mas como assim? Que história é essa? Mas se o Tomás não é filho do Henrique, então quem é o pai dele? Berta a encara e responde: é exatamente isso que eu quero saber. Eu falei com a Isis e ela me disse que o Tomás é filho de um primo de vocês duas, o qual o abusava dela quando ela era mais jovem. Michelle se aproxima ainda mais e pergunta: mas que história é essa? Que primo é esse que a Isis falou que fez uma coisa horrível dessa com ela? Berta, sem pensar duas vezes, diz: ela me falou que o nome dele era Tobias e que era um primo mais velho de vocês duas. Michelle, naquele momento, fica em choque e não responde uma palavra sequer. A empresária, percebendo que a moça estava estranha, pergunta: você parece em choque. Esse assunto, por acaso, te abala, não é mesmo? Me desculpa ter trazido essa história à tona novamente. Michelle olha para a empresária e questiona: a senhora viu até aqui para saber o que exatamente? Berta pensa um pouco e responde: bem, eu gostaria de ouvir da tua boca se essa história é verdade, ou se por acaso isso tudo é só mais uma mentira da Isis. Michelle pedirá à empresária para deixar ela de fora daquela história. E Berta, ao escutar aquilo, só ficará mais desconfiada ainda. A empresária então se aproxima ainda mais e pede: eu imploro a você, Michelle, para me dizer a verdade. O teu primo Tobias
fazia essas coisas horríveis com a tua irmã? A Isis realmente foi uma vítima nisso tudo? Ou por acaso ela está mentindo? Michelle, não querendo prejudicar a irmã, ela fica calada. E Berta insiste e pergunta novamente. Eu moro com a tua irmã, na mesma casa, há mais de 10 anos. E ela é a pessoa que eu mais confiava. Mas agora que eu descobri tanta coisa sobre o passado dela, eu sinceramente não sei mais quem é a Isis. É como se ela tivesse se tornado uma desconhecida para mim. Por isso eu peço que você me diga se eu devo me preocupar com a tua irmã ou eu posso confiar nela. Michelle, sem saber o que responder, mas não querendo enganar a Berta, ela responde: eu não sei se você pode confiar ou não na Isis. O que eu posso dizer é que nós duas nunca tivemos um primo com o nome de Tobias. Berta, ao escutar aquilo, fica furiosa e grita: então, a Isis estava mentindo esse tempo todo. Mas se o Tomás não é filho desse tal de Tobias e nem do Henrique, então de quem ele é filho? Michelle imediatamente diz não saber de nada. E Berta pede para que a moça pense um pouco mais. Michelle, após pensar bem, antes de responder, ela avisa: talvez seja do ex-namorado da Isis. Berta a encara e pergunta: mas quem era esse ex-namorado da tua irmã? Você pode me dar o nome e o endereço dele? Michelle olha para a empresária e responde: na verdade, ele já morreu. Parece que ele estava envolvido em algumas coisas erradas e foi baleado tentando invadir uma casa. E, sinceramente, eu nem me lembro o nome dele. Naquela época, eu não era muito amiga da minha irmã. Berta acha estranho e pede: mas será que você poderia, pelo menos, me mostrar uma foto desse rapaz? Talvez uma foto que ele tinha em alguma rede social. Michelle o encara e diz: infelizmente, eu não tenho nenhuma foto dele. Mas talvez o Cristiano, o meu namorado, possa ter alguma coisa. Eles jogavam no mesmo time quando moleque. A moça então chamará o namorado, que ao ser indagado se tinha alguma foto do ex-namorado de Isis, o rapaz mostrará uma foto e fala: nós tiramos essa foto na época de um campeonato de futebol que participamos juntos aqui da região. Berta, ao olhar para a foto, arregala os olhos e diz: mas isso não pode ser possível. Esse homem nessa foto é o Guga. É ele. Eu tenho certeza disso. Michelle, ao escutar aquilo, se lembra e diz: ah, é esse mesmo o nome dele. Eu tinha me esquecido, mas agora que a senhora falou, eu me lembrei que ele se chamava Guga. A senhora, por acaso, já o conhecia? Berta então revela: esse foi o homem que tirou a vida do meu filho. Então, ele sempre esteve junto da Isis. Isso quer dizer que a Isis também estava envolvida com o que aconteceu com meu Henrique. Michelle, ao escutar aquilo, fica em choque e Berta a chama. Eu preciso que você venha comigo, para caso a Isis queira negar tudo isso. Michelle, com medo do que pudesse acontecer, ela se recusa e responde: a senhora, me desculpe, mas eu não posso fazer isso. Apesar de tudo, a Isis continua sendo a minha irmã. Berta a encara e alerta: você tem por acaso noção do risco que eu sofri esses anos todos?
Se isso tudo for verdade, a Isis pode só estar esperando o momento certo para se livrar de mim, assim como ela fez com meu filho. Michelle pensa um pouco e pergunta: mas eu não estou entendendo o que o fato de eu ir com a senhora mudará. Tudo que a senhora precisa fazer é expulsar a Isis da tua casa. Berta, no entanto, avisa que quer justiça pelo que aconteceu com seu filho e que a Isis pagará caro pelo que fez com ele, mas que só conseguirá aquilo com a ajuda da Michelle. A moça pede para que a empresária se explique melhor e ela fala: eu quero que você faça a tua irmã confessar tudo. Se tem uma pessoa capaz de fazer isso, essa pessoa é somente você, Michelle. A moça fica receosa e avisa que irá ajudar. Já a empresária, após agradecer a moça e falar que filmará tudo para entregar para a polícia, ela, junto da Michelle, logo em seguida, vão até a sua casa. Michelle, no entanto, entrará sozinha e, ao encontrar a irmã conversando com Tomás, ela pedirá para falar com Isis a sós. Isis, ao notar que Michelle tinha alguma coisa de importante para dizer, ela responde: bem, se você quer falar comigo, então vamos até o escritório para conversarmos em particular. Michelle, a sós com a irmã no escritório, avisará que já sabe o que Tomás não é filho do Henrique e que ele é, na verdade, o filho do Guga. Isis pedirá para que a sua irmã se cale e Michelle a acusa: eu tenho quase certeza que você ajudou o Guga a matar o teu próprio marido, não foi mesmo? Eu já sei que foi ele o responsável. Isis mandará a irmã calar a boca e Michelle continua falando: como você teve a coragem de inventar para Dona Berta que nós tínhamos um primo mais velho chamado Tobias e que ainda por cima ele era o pai do Tomás, que te violentava quando mais jovem? Será que não tem limites para tuas mentiras, Isis? Isis pergunta como a irmã sabia de tudo aquilo. E Michelle mente, dizendo que soube pelo Daniel. A loura então manda que Michelle fique longe daquela história. E Michelle insiste e questiona: só me diga uma coisa, Isis. Você ajudou o Guga, não foi mesmo? A dar cabo do teu marido, o Henrique. Isis se aproxima da sua irmã e, com um tom ameaçador, ela fala: eu não ajudei o Guga. Fui eu que fiz tudo. Fiz com minhas próprias mãos. E se você não quiser ter o mesmo destino do Henrique, é melhor você ficar de boca fechada. Michelle a encara e questiona: você perdeu completamente a cabeça. Não tem nem sequer medo de admitir uma coisa dessa. Você é uma bandida. Isis, com um sorriso debochado, responde: eu não tenho medo. E sabe por quê? Porque ninguém vai acreditar em você. Se você falar alguma coisa, você não vai ter nenhuma prova contra mim. E mesmo que a Berta acredite nessa história, eu ainda sou a viúva do filho dela e tenho os meus direitos. A herança do meu marido não vai ser roubada de mim. É então que Berta entrará naquele momento e, se aproximando da nora, ela grita: você é uma cínica, uma falsa, uma bandida. Você não terá um centavo meu. Isis, ao notar que Berta tinha escutado tudo, ela dirá que pode explicar. Mas Berta avisa: cale essa boca. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra que saia dela. Até porque eu tenho certeza que é tudo mentira.
como tudo o que você fala. Isis, ao escutar aquilo, fica mais assustada ainda, e Berta pede para que Isis pegue as suas coisas e saia daquela casa. No entanto, Isis negará e dirá ter os seus direitos. Mas Berta responde: você acabou de admitir para tua irmã que tirou a vida do teu próprio marido, o meu filho Henrique. E ainda assim, você tem a coragem de falar que tem direito a alguma coisa dele. Isis, ao perceber que a sua casa tinha caído, ela mostra a sua verdadeira face e diz: querem saber de uma coisa? É até bom que vocês saibam a verdade. Assim, pelo menos, eu não tenho mais que suportar uma velha chata ao meu lado. Eu posso finalmente ser livre e pegar a minha herança do Henrique e ir-se embora dessa casa. Berta a ameaça e fala que a colocará na cadeia. Isis responde: acontece que vai ser a palavra de vocês contra a minha. Vocês não têm nenhuma prova contra mim. E no final, eu vou sair livre e pegar a minha parte da herança, que eu sempre tive direito. A senhora pode até me tirar do teu testamento, mas a herança que era do Henrique, você não pode tirar de mim. É então que Berta revela que tinha gravado no celular toda a conversa de Michelle e Isis. A loira, ao descobrir aquilo, fica desesperada. E Tomás, ao escutar os gritos, vai até o escritório e pergunta: mas o que está acontecendo aqui, vó? Por que a senhora está gritando dessa forma? Berta então explicará tudo o que tinha acontecido, mas Tomás, em choque, se recusará a acreditar. E a empresária, após mostrar o vídeo para o neto, ela fala: infelizmente, tudo o que eu disse é verdade. Mas não se preocupe, que essa assassina vai pagar pelo que fez. Isis, com medo de ser presa, sai dali e vai até o seu quarto para preparar as suas coisas. Mas é então que ela se lembrará de algo que ela tinha escondido em uma das gavetas. E ao se aproximar, ela pega e diz: eu não vou presa, nem que para isso eu tenha que acabar com aquela velha e a Michelle. Isis então vai até a sala e, com uma arma na mão, ela aponta em direção da Berta e fala: você vai apagar esse vídeo agora do teu celular, se não quiser que eu atire em você. Berta se nega e fala: eu nunca irei fazer uma coisa dessa. Esse vídeo é a única prova para colocar você na cadeia. Isis, com um sorriso, avisa: por mim, tudo bem. A única coisa então que eu tenho que fazer é acabar com você e a Michelle. Assim ninguém nunca irá saber a verdade. Tomás avisa que também sabe de tudo, mas Isis o encara e diz: você é o meu filho, e eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai me perdoar. Tomás a encara e afirma que se ela apertar aquele gatilho, ele nunca a irá perdoar e fará tudo o que tiver a seu alcance para colocar a sua mãe atrás das grades. Já Berta alerta e diz que a polícia já está chegando. E Michelle pede: não faça nenhuma besteira, Isis. Abaixe essa arma. Você já fez muita coisa errada. Não faça mais nenhuma agora. Você só está se complicando. Isis, no entanto, sem dar ouvido, aponta a arma para Berta novamente. E após colocar o dedo no gatilho, ela atira. Mas o que a loira não esperava é que Tomás se colocaria no meio e seria baleado. E enquanto o rapaz perde sangue,
Isis fica completamente desorientada e fala: Eu não queria que isso acontecesse. Eu juro. Eu nunca faria uma coisa dessa com meu filho. Foi ele que se colocou na frente. O tiro era para acertar na Berta e não nele. E naquele momento, a polícia chega. Isis, que já estará completamente fora de si, tentará atirar nos policiais, mas será baleada por um deles. A megera não resistirá e morrerá ao chegar no hospital. Já Tomás, após alguns dias, irá se recuperar e, mesmo não sendo neto de sangue da Berta, a empresária dirá que para ela, ele sempre será o seu neto querido. Agora deixe um coração se vocês gostaram do final da Isis, ou deixe um coração partido se ela merecia um outro final. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.